Opa, 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 senhores! Aê! Marcos Maia, Jairo tá aí, ó. Como é aquele Alves tá aí. Ah, pois é, e a família do Zé Mirella, Janela aberta, só o Marcos e o Paulo. eu ia fornecer você, Legal. Vamos lá, senhores. Vamos conversar um pouquinho antes aqui, né, de começar. Deixa eu ver se só tá dando um. Deixa eu tentar mudar aqui de. Tá dando muito reflexo ali da luz. Eu tô de fora do meu escritório. O escritório agora vai virar quarto de visita, então tem que mudar um pouquinho. Vamos lá. Tudo bom, senhores? Belezinha? Bacana. Vamos conversar um pouquinho, né? Aqui, nesse... Eliane, aí, Samuel, vou mutar vocês aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode abrir o som e mandar para mim, beleza? E aí vocês mandem as suas dúvidas, tá? Então, aqui, lembrando, aqui a gente está nessa aula, tanto para o pessoal do presencial, tá? Do ProOrdem presencial, quanto do ProOrdem online, Ali, ó. Não, mas não vou lavar a calça jeans. para as duas turmas. E o que a gente vai fazer aqui? A ideia, né, dessas aulas é que vocês compreendam, que vocês tenham, né, uma maior proximidade, uma maior, um raciocínio lógico na hora de elaborar as peças. Eu quero, nessas aulas, resolver peças específicas com vocês, então eu já deixei lá todas as peças que nós vamos resolver. Então, hoje a gente começa resolvendo, por exemplo, a peça 4, e aí eu vou fazer aquela resolução tal qual eu mostrei para vocês na aula. Do pessoal do online tem uma aula também parecida já com essa que nós vamos passar aqui. E fiquem à vontade para mandar dúvidas, beleza? A gente faz essa aula hoje, faz a aula segunda-feira antes do Natal. Então, antes do Natal, na aula de segunda-feira, eu também dou outros recados aí para vocês, beleza? Então, o que eu quero que vocês tenham na cabeça na aula de hoje para a gente conversar? Sempre que a gente pensa em segunda fase, a gente sempre dá, de fato, muita atenção para a peça. Então, bora fazer peça, bora fazer peça, bora fazer peça. Eu estava corrigindo algumas das peças de vocês, e aqui eu tenho algumas considerações a fazer. Eu preciso que vocês compreendam que tudo que você precisa para ser aprovado está no seu problema e na sua CLT. Não tem dúvida disso, beleza? Então, vou separar essas aulinhas que a gente vai fazer aqui online em duas partes. Uma primeira parte para a gente compreender o problema, entender o que está sendo falado, entender o que está sendo dito no problema, tirar algumas dúvidas aí sobre como pesquisar, onde pesquisar. Depois, uma segunda parte, que a gente vai fazer a peça. Eu vou escrever a peça com vocês, beleza? Então, indo por partes, deixa eu só ver aqui. Indo por partes, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vocês vão ficar pequenininho aqui embaixo. E eu vou aumentar o retorno. Acho que 150 vai dar. Aí. Então, vocês estão vendo aqui a peça 4, a peça do Nelson Avis. Então, essa peça do Nelson Avis é a peça 4 da sua apostila que eu queria conversar com vocês para a gente fazer, né, escrever essa peça na prática. E aqui, sempre lembrando, a gente tem 2 passos, sempre para fazer qualquer peça. Você faz em 2 passos.
O primeiro passo é fazer a identificação da peça, né? O primeiro passo é você identificar qual peça é para ser feita. Como que eu vou saber qual peça que tem que fazer, Orestes? Você vai ler essa peça de forma completa, sem se preocupar com tantos dados, com tantos fatos, fatos do contrato de trabalho, mas fatos e dados de processo. Preciso saber se já existe um processo, se esse processo está em andamento, se esse processo está encerrado, está arquivado, o que aconteceu. E é nessa primeira leitura que a gente estabelece qual a peça a ser feita, a gente faz a identificação da peça. Então vamos lá. Nelson Avis, então peça 4, vai acompanhando aqui a leitura. Nelson Avis procura você como advogado ou advogada, afirmando que foi empregado da sociedade empresária Alfa Limitada, na sede desta, localizada em Sete Lagoas, de 17/12/2017 a 28/4/2018, tendo exercido, na prática, a função de técnico de informática. Nelson informa que foi despedido por justa causa, apesar de não ter feito nada de errado, não recebendo qualquer indenização, mas apenas o saldo salarial do último mês, que a empresa não integrava para fim algum o salário família que Nelson recebia, que trabalhava de segunda-feira a sábado, das 20 às 5 horas, com intervalo de 20 minutos para a refeição. O local de trabalho era de difícil acesso e não servido por transporte público regular, pelo que a empresa fornecia o transporte para ir ao trabalho e voltar dele, de forma que Nelson demorava 1 hora no trajeto de ida e outra 1 hora no de volta, que realizou o exame médico na admissão, que Nelson tem uma irmã que trabalha na mesma sociedade empresária, exercendo a função de programadora de jogos digitais, que o trabalhador exibe cópia dos contra-cheques, nos quais há, na parte de crédito, salário de R$ 1.200 e uma cota de salário família. Já na parte de desconto, há INSS, Vale Transporte e FGTS. Nelson ainda exibiu sócia TPS, na qual consta a admissão no dia 17/12/2017 e saída em 28/4/2018, na função de auxiliar de serviços gerais. Na parte das anotações gerais, há a anotação de que o empregado foi dispensado por justa causa em razão de conduta inadequada. Em pesquisa na internet, você localiza a convenção coletiva da categoria de Nelson com os pisos normativos para todas as funções desempenhadas na sociedade empresária. Alfa, né? Dentre elas, a seguinte: auxiliar de serviços gerais 1.200, técnico de informática 1.800, programador 3.500, engenheiro de computação, perdão, 6.000 reais. Elabore a peça prática profissional que melhor defenda os interesses de Nelson, sem utilizar dados ou informações que não estejam no enunciado. Então, veja, nós temos aqui um enunciado extremamente simples, onde Nelson me procura como advogado. Eu sou advogado do Nelson. Você colocar O Nelson é nessa relação aqui. Bom, o Nelson, ele foi empregado na sociedade empresária Alfa. Existe alguma ação em andamento? Não, não existe nenhuma ação em andamento aqui. Não existe nenhum processo que está correndo. Por óbvio, se não tem nenhum processo em andamento e eu preciso fazer uma peça, uma petição, essa petição será uma petição inicial. Então, eu tenho que fazer uma petição inicial para defender os interesses de Nelson. Qual a petição inicial que eu vou utilizar? Bom, pelo narrado aqui, eu percebi que eu tenho diversos direitos que não foram pagos por essa empresa. Então, aqui batendo o olho rapidamente, eu já vi que ele tinha intervalo só de 20 minutos, né? Então, isso aqui, e ele trabalhava muito, trabalhava aqui 9 horas por dia. Então, 20 minutos de intervalo já está errado.
Tá falando que ele foi mandado embora por justa causa, mas não fez nada de errado. Pô, eu tô vendo aqui, né, que, pô, a CTPS dele foi anotada lá que ele foi dispensado por justa causa. Eu lembro que não podia acontecer isso. Então eu começo a visualizar, eu começo a verificar diversos direitos que podem eventualmente ser do Nelson. E aí, nesse ponto, você visualiza, bom, qual é a peça onde eu vou pleitear direitos trabalhistas que estão previstos na lei, que estão previstos em normas coletivas, que estão previstos na CLT, que estão previstos no Código Civil. Existe uma peça que utiliza isso. Qual que é essa peça? A reclamação trabalhista. Então não tem segredo aqui, não tem segredo. É você ler o problema, identificar que não tem nenhum processo em andamento, você está pelo trabalhador e a empresa descumpriu diversos direitos trabalhistas. Beleza? Então estamos tranquilos com isso? Ok. Sabendo então que você tem uma reclamação trabalhista para fazer, o primeiro passo é a identificação. O segundo passo, eu vou colocar aqui, eu já sei que é uma reclamação trabalhista. O segundo passo que eu vou adotar é lembrar a estrutura dessa reclamação trabalhista. Então eu vou analisar, bom, como que é a estrutura de uma reclamação trabalhista? Orestes, muito fácil, eu já gravei, e aí na sua casa, mentalmente, você vai repetindo comigo aqui, ó. O primeiro passo da reclamação trabalhista sempre vai ser qual? O endereçamento. Vou fazer o endereçamento para um juiz. Em seguida, a qualificação das partes. E, por fim, a identificação da peça. Essa daqui é a minha primeira parte, aquele preâmbulo. Então, nisso daqui, eu já vou ter pelo menos 0,50 garantido. Endereçamento, qualificação das partes, identificação da peça. Depois, eu venho para os fatos, onde eu vou contar rapidinho ali o contrato de trabalho do Nelson. Uma frase muito simples, só para dar uma introdução aí, né, na minha peça, demonstrar para o corretor que eu sei fazer. E aí vem as duas partes importantes: preliminares e o mérito. Preliminares e o mérito. Quando nós falamos das preliminares e do mérito, é onde vai estar o grosso da pontuação, aquela pontuação mais forte aí na prova de vocês. Então é onde você tem que se atentar muito bem o que eu vou colocar de preliminar, o que eu vou colocar de mérito. Eu já sei que de preliminar tem 3 preliminares que podem existir aqui. A gratuidade de justiça, vamos colocar justiça gratuita. Pode ser que tenha uma tramitação preferencial, pode ser que tenha uma distribuição por dependência. Então, pode ter a preliminar de justiça gratuita, de tramitação preferencial e de distribuição por dependência. Em seguida vai vir o mérito, aonde eu vou debater os meus direitos trabalhistas que eu vou pleitear para ele. Vou fazer agora a parte de encerramento. O que é? O rol de pedidos e a conclusão. Lembrando na conclusão que basta eu escrever aquela expressão NPC HPV. Então, se você grava isso daqui da reclamação trabalhista, igual eu estou colocando para vocês aqui, ó, você resolve grande parte da sua peça. Então, eu já sei estruturar, ó, a reclamação trabalhista ela é estruturada com endereçamento, qualificação das partes, identificação da peça, fatos, preliminares, que pode ter justiça gratuita, pode ter distribuição por dependência, pode ter tramitação preferencial. Vou entrar no mérito, onde eu vou debater os meus direitos. Fazer um rol de pedidos. Lembrar que no rol de pedidos aqui, todos os meus pedidos têm que ter R cifrão, 3 pontinhos. Finalizo com a conclusão, NPC
perdão, HPV. Fácil ou difícil isso aqui? Isso aqui é a parte mais tranquila. Então, se você sabe já ler o problema tranquilo, sabe identificar a peça e fez o seu segundo passo, que é estruturar essa peça, agora é extremamente simples, que é você pegar o que está escrito no seu problema, separar as informações, e aí você vai separar essas informações no seu rascunho, e aí com cada informação você saber lidar o que você tem que falar. E eu volto a dizer que essa separação de informações é extremamente importante. É aqui que você para, que você visualiza e fala assim: nossa, olha, tem uma coisa para pedir aqui, olha, tem uma coisa para pedir ali, olha, tem uma informação aqui que não tem relevância nenhuma, porque eu sei que isso não é importante. Então é nesse momento, perdão, que você vai então estabelecer o que você vai pleitear, o que você não vai pleitear. Vocês entenderam isso? Então eu preciso muito que vocês captem essa noção de separar as informações. Aqui, para mim, como eu estou no computador, é óbvio que fica mais fácil. Eu sei que você vai olhar e falar assim, Flores, desse jeito é fácil, até eu faço. Eu sei, mas é a forma como eu tenho para passar essa aula com vocês. Óbvio. Na prova, você não vai ter o computador. Na prova, vai ter você e um papel. O que você faz? Pega a porra do papel, escreve lá no papel e vai separando parte por parte. Beleza? Desculpa, esqueci. Espero que não estejam crianças aí em volta. Todo mundo sem criança em volta. Por favor, se tiver criança, dá Dramin. Dá Dramin para elas, elas não ouvem nada disso. Então, volta aqui. Fizemos o primeiro passo, que é a identificação da peça. Fizemos o segundo passo, que é estabelecer a estrutura da peça. Fiz o primeiro passo, fiz o segundo passo, agora eu vou para o terceiro. E o terceiro é fazer o quê? É retirar as informações nesse problema. Então, quais são as informações relevantes que nós temos nesse problema? Que vão me ajudar a montar uma peça de reclamação trabalhista mais simples. Eu vou pegando exatamente o que está escrito e exatamente o que está escrito eu vou separando isso no meu rascunho. Quer ver? Ó, parágrafo por parágrafo, item por item. Olha só. Nelson Avis procura você como advogado afirmando que foi empregado. Então, legal. O Nelson Avis, ele é o meu cliente empregado, que foi empregado da sociedade empresária Alfa Limitada. Então, a Alfa Limitada foi o meu empregador. Na sede desta, localizada em Sete Lagoas. Opa, aonde que ele trabalhava aqui, ó? A cidade que ele trabalhava. A cidade de prestação de serviços. Sete Lagoas, Minas Gerais. Aonde eu tenho também a informação da admissão dele, que foi no dia 17 do 12, de 2017, até o dia 28/4, que foi a dispensa dele. 28/4. Tendo exercido na prática a função de técnico de informática. Olha só que legal aqui, ó. Na prática, ele era técnico de informática. Então, se você começa a dissecar o seu problema, você vai tirando essas informações do problema, você vai conseguindo visualizar já uma historinha. Você já começa a ver. Tenho certeza que você já está vendo aí o Nelson na tua frente. Você não está vendo o Nelson do teu lado? O Nelson, que ele é técnico de informática. Então, aquele cara, calça jeans, camiseta, óculos. Ele trabalhou lá na empresa Alfa, uma empresa grande lá, em Sete Lagoas. Ele foi contratado em 2017, foi mandado embora em 2018. Ele te procura. Aí o que ele fala?
Vamos ver agora os fatos narrados. Nelson informa que foi despedido por justa causa, apesar de não ter feito nada de errado, não recebendo qualquer indenização, mas apenas o saldo salarial do último mês. Isso aqui é uma informação. Eu separo essa informação, eu desloco essa informação do resto. Orestes, na prova eu não tenho como fazer isso daqui que você está fazendo, que é pular as linhas aqui só para ficar com essa linha. Não tem problema. Você vai ter a sua peça de rascunho lá e vai ter o seu problema escrito. Você vai ter a caneta. Você grifa apenas essa parte. Então é como se tivesse aqui lá no seu problema e você lá no seu problema pegasse isso daqui, ó, e desculpa. Oi, Leila. Estamos na aula. Bom dia. É só clicar no link. Eu vou mandar lá no grupo. Pode deixar. Um abraço. Tchau, tchau. Eu amo vocês, que vocês sabem ir para trás para resolver. Pausa de 2 segundos. Vamos resolver isso aqui, que também já vi aqui no WhatsApp. Tem um monte de mensagem aqui que tem gente que não está entrando. Agora que eu estou vendo. Estou tentando entrar desde as 9. Estou tentando entrar desde as 9. Tô tentando entrar. Fica tranquilo. Vai dar certo. Muito obrigado, doutor, aqui. Já separou todos os links. Alguém aqui, eu vou encaminhar. Ó, isso que é. Já estou mandando aqui para vocês. Quem foi que fez isso daqui? Deixa eu ver aqui. O Samuel, Samuca, grande Samuca. Muito obrigado por ter me salvado aí. Samuel, palmas para o Samuel, por favor. Salva de palmas aí. Obrigado. Quando eu falo palma, bate palma, porra. Eu tô vendo vocês não bater palma, cacete. Aê! Porra, velho, vocês não fazem as coisas que eu mando. Aí como é que você acha? Sabe, eu falo uma coisa que eu falo, é bem simples, é muito simples. Eu falo assim, bate palma. Eu olho você, você fica assim. Aí eu viro para você e falo, ó, tem que fazer isso aqui. Você vai pegar na tua prova e fazer isso aqui. Se você não bate a palma que eu peço, como é que eu vou acreditar que vai chegar no dia da prova e aí você vai fazer o que eu estou falando? Você consegue entender a coisa? Uva! Beleza. Descarga de adrenalina feita hoje de manhã, então. Ok. Tá aqui. Então, Orestes, então, só para falar, Orestes, eu só consegui entrar agora. Bichinho, que eu falei. Entrar agora, não tem problema, fica tranquila. A aula vai ficar salva lá. Eu vou passar para vocês depois. Pode ficar sossegadíssimo. Beleza? Então, você vai ter acesso à aula inteira, depois você vai poder assistir, e aí você vê tudo que você perdeu. Beleza? Vamos lá, senhores. Vamos voltar aqui. Eu lembrei que eu estava falando assim, Orestes, eu não vou ter a possibilidade de separar, né, igual você faz aqui na coisa. Não tem problema. Você vai ter uma caneta, você chega lá e grifa. Você vai fazer isso aqui, ó. Então essa é uma frase, legal. Então vamos grifar. Nesta frase que eu vou grifar, que você vai grifar lá na prova, o que eu tenho? Bom, eu tenho a informação de que Nelson foi despedido por justa causa, apesar de não ter feito nada de errado, não recebendo qualquer indenização, mas apenas o saldo salarial do último mês. Outra frase, que a empresa não integrava para fim algum o salário família que Nelson recebia. Isso é outra situação. Depois veio a informação que ele trabalhava de segunda-feira a sábado, das 20 às 5, com intervalo de 20 minutos para a refeição. Que o local era de difícil acesso, não servido por transporte público regular, pelo que a empresa fornecia, perdão, o transporte para ir ao trabalho e voltar dele, de forma que Nelson demorava 1 hora no trajeto de ida, 1 hora no trajeto de volta, que ele realizou o exame médico na admissão, que o Nelson tem uma irmã que trabalha na mesma empresa, exercendo a função de programadora de jogos digitais. O trabalhador exibe cópia dos contra-cheques, nas quais há na parte de crédito salário de R$1.200, uma cota de salário família. Já na parte de descontos, a INSS, Vale Transporte e FGTS. Aqui eu vou deixar essas duas frases juntas, né? Apesar de ter um ponto e vírgula,
porque as duas frases estão relacionadas ao contra-cheque, para a gente ver o que que tem de pagamento, o que tem de desconto. Nelson exibiu a CTPS com admissão na data tal, sair na data tal. Deixa eu ver aqui. Calma, gente, pode ficar tranquilo, só todo mundo quer. Aqui, quando eu puder mutar, eu muto, filho. Então. Nelson exibiu a CTPS na qual consta a admissão em 17/12/2017, saída em 28/4/2018, na função de auxiliar de serviços gerais. Na parte das anotações gerais da CTPS está que ele foi mandado embora por justa causa. Em pesquisa na internet, você visualiza e localiza a convenção coletiva da categoria de Nelson com os pisos normativos para todas as funções desempenhadas na sociedade alfa. Dentre elas, as seguintes: auxiliar de serviços gerais, 1.200, técnico de informática, 1.800, programador, 3.500, engenheiro de computação, 6.000. Elabore a peça prática profissional. Quando você separa estas informações aqui, fica tudo mais fácil, porque agora eu vou pegar essas informações aqui e eu vou complementar com a parte jurídica. Até agora você não usou sua CLT, você não precisa pegar a sua CLT. Até agora você só está separando as informações, vendo do que eu vou atrás. Então vamos lá. Por essas informações, o que eu vou tentar pleitear? Vamos ver. O Nelson, eu sei que vai entrar com uma ação contra a Alfa, na cidade de Sete Lagoas. Ele foi contratado dia 17, foi dispensado dia 28 e exerceu na prática a função de técnico de informática. Nelson informa que foi despedido por justa causa, apesar de não ter feito nada de errado, não recebendo qualquer indenização, mas apenas o saldo de salário. Veja, aqui nós temos uma situação que, se ele não fez nada de errado, ele não pode ser dispensado por justa causa. Porque a justa causa, ela é um fato que é uma falta grave. E aí o empregador só pode mandar embora por justa causa se o empregado praticar uma falta grave. Como ele não praticou nada e não fez nada de errado, então, para ele, não pode ser dado uma justa causa. Então tá errado essa dispensa que foi feita. Pô, tá errado isso, é verdade. Agora eu vou buscar lá na memória o que eu estudei lá em direito do trabalho, o que eu estudei nas peças processuais, as teses que nós vimos nas aulas. Pô, se alguém é mandado embora por justa causa, mas não fez nada de errado, eu posso pedir o que para esse trabalhador? É fácil. Eu posso pedir a anulação da justa causa. Eu vou pedir a anulação da justa causa. Eu vou pedir para reverter a justa causa, para converter a dispensa por justa causa em dispensa sem justa causa. Eu sempre sugiro, utilizo sempre a, a expressão anulação da justa causa, né? É o termo adequado e técnico, termo técnico, seria a nulidade da justa causa. Foda-se, você não precisa saber termo técnico. Você precisa saber termo que a OAB vai cobrar. E a OAB, ela não é técnica na segunda fase. A OAB, ela cobra pontos específicos. Então, você vai pedir a anulação da justa causa ou a anulação da dispensa por justa causa. Tanto faz. Beleza? Então, aqui, Orestes, peguei a CLT ainda? Não. Aqui a gente só está separando os temas que a gente tem. Que a empresa não integrava para fim algum o salário família que o Nelson recebia. Eu tenho esta informação aqui. Ah, Orestes, então beleza, ó. O Nelson recebia um salário família, mas a empresa não integrava esse salário família para nenhum fim, ou seja, para pagamento de direitos trabalhistas. Mas o salário família, ele vai ser integrado da remuneração? Não. O salário família, ele é um benefício previdenciário. O salário família é um benefício pago aos trabalhadores, né, aos empregados que tenham aí, né, que tenham filhos de até 14 anos ou inválidos de qualquer idade. E como é um benefício previdenciário, a natureza é indenizatória, então ele não vai ser integrado para nenhum fim, né? Então essa informação aqui, ela tá no problema? Tá. É relevante para a gente? Não é. Para a gente que vai fazer a peça, não é relevante,
Porque esse procedimento está correto da empresa. Ela não tem que integrar isso aqui. Isso aqui vai sumir da minha peça, vai sumir da existência. Então, lá na sua prova, você pode riscar isso, não vai ter influência nenhuma. Que trabalhava de segunda-feira a sábado, das 8 às 5, com intervalo de 20 minutos para a refeição. Aqui a gente vai parar e fazer conta. Conta. Prestes, como é que eu vou fazer a conta? Dedos, você vai ter dedos, ó. Das 20 às 5, é só você contar. 20, 21, 22, 23, 24. Já dá 4 horas. 1, 2, 3, 4, 5. Dá 9. E eu não vou nem considerar horário reduzido. Ah, tem a redução do horário noturno. Caguei para isso. Caguei para isso. Porque já dá 9 horas. Já dá 9 horas. Com 20 minutos de intervalo, ele trabalhava por dia 8 horas e 40, sem redução. 6 dias por semana, porque era de segunda a sábado. Já dá mais de 48 horas. E redução, e isso, aquilo. Foda-se, porque sem redução já não passou das 8 horas e das 44. Então eu já sei que ele fazia horas extras. Ele fazia horas extras. E se eu for um pouquinho mais para baixo, que tem o contra-cheque dele, fala, ó, no contra-cheque, na parte de crédito, só salário de R$ 1.200 e uma cota de salário família. Uai, se ele tinha só isso, ele nunca recebeu hora extra. O que eu vou ter que pleitear para ele? Horas extras. Tem que pleitear, porque ele não recebeu as horas extras. Não está no contra-cheque dele. Então, vou pedir horas extras. Segunda coisa que eu percebo aqui, ó. Ele trabalhava das 20 às 5 da manhã e eu sei que a partir das 22 começa o horário noturno. Então, ele tinha que ter recebido o adicional noturno, tinha que estar lá no olerite dele. Pô, vou colocar aqui, ele não recebeu? Vou pedir adicional noturno também. Ó, e outra, como ele trabalhava 8 horas e 40 por dia, ou seja, mais de 6 horas, ele tinha que ter 1 hora de intervalo. Ele não tinha isso. Ele tinha apenas 20 minutos de intervalo. O que eu vou fazer? Vou pedir o intervalo intra-jornada. Simples. Simples, assim, sem pensar duas vezes. Você tem três pontos aqui na parte de jornada para pedir em uma única frase. Em uma única frase, 3 teses. Pô, é isso que eu quero que vocês entendam. Você tem que saber o que, na verdade. Eu demonstrei isso nas aulas, em especial na aula de contestação, quando eu passei para vocês contestação. Quando eu expliquei contestação para vocês, deixei muito claro. Você tem que ter a parte do direito material, beleza? Então, aqui. Orestes, tem mais direitos de jornada? Bom, vamos ver. Ele trabalhava de segunda a sábado. Então, domingo ele descansava. Então, ele descansava uma vez por domingo, tá suave, descanso semanal remunerado. Não fala que tinha prontidão, não fala que tinha sobreaviso, que ele ficava esperando, não fala que ele ficava à disposição, não fala que ele tinha que entrar mais cedo para cobrar para colocar o uniforme. Nada disso. Ó, vou usar. De jornada eu vejo isso. Aí vem a outra frase, que o local de trabalho era de difícil acesso e não servido por transporte público regular, pelo que a empresa fornecia o transporte para ir ao trabalho e voltar dele, de forma que Nelson demorava 1 hora no trajeto de ida, 1 hora no trajeto de volta. Por essas, ó, o cara gastava 1 hora para ir e 1 hora para voltar, com um ônibus da empresa, porque a empresa ficava num local de difícil acesso. E foda-se! Porque você sabe que o tempo que ele gasta, casa, trabalho, trabalho, casa, não será computado, não será contabilizado na jornada de trabalho. Então você sabe disso. Você sabe que se der alguma merda nesse trajeto, tiver um acidente, será acidente de trabalho. Será acidente de trabalho. O acidente de trajeto se equipara a acidente de trabalho.
mas não tem essa informação aqui. Então não importa isso para mim. Ele podia gastar 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Essa informação é de fato irrelevante. Então, não tenho nada para pedir aqui. A médica fala, Eu tenho aqui que ele realizou o exame médico na admissão. Que bom, que bom. A empresa fez o mínimo que ela precisa, que é realizar exame admissional. Nada aqui também para a gente analisar uma informação desnecessária. Que Nelson tem uma irmã que trabalha na mesma sociedade empresária, exercendo a função de programadora de jogos digitais. Ó, legal. Então a irmã do Nelson, ela é programadora de jogos digitais. E aí, caralho, tá um griteiro aqui fora, com aquele CrossFit. Jesus amado. Então, eu preciso fazer feira ainda hoje. Olha só, ainda bem que eu lembrei do CrossFit, que atrás do CrossFit tem a feira. Vocês ir na feira hoje comer pastel. Tem a irmã do Nelson. Aqui pode surgir algumas coisas, pode surgir algumas questões. Por exemplo, você fala assim, Eures, mas aí posso pedir equiparação? Olha, o Nelson era o quê? O que o Nelson fazia? Técnico de informática. A irmã do Nelson, programadora de jogos digitais, fazia outra função. Não tinha nada a ver com a do Nelson. Então não dá para. Eles vão pedir equiparação? Não, equiparação você não vai pedir. O Nelson não fazia essa função. Aurélia, vou pedir salário de substituição? Tá falando que o Nelson ficou no lugar dela? Tá falando que o Nelson ficou no lugar dela? Aurélia, vou pedir acúmulo. Não fala que o Nelson fazia alguma coisa a mais? Vai. Então, sabe aquela questão que você olha e fala, pô, por que tá essa informação? Eu não sei, Orestes, mas pode ser que essa informação seja relevante? Pode. Pode ser que fosse relevante se tivesse outra informação que ligasse aqui. Não tem nada, né? Orestes, o Nelson tem a irmã. E eu sei que quando tem uma irmã, que é mesmo a família, tem direito a sair de férias no mesmo período. Posso pedir alguma coisa? Pô, falou que iria sair de férias. Ele nem teve período aquisitivo completo. Nós trabalhou 5, 6 meses aqui só. Então, não tem. Você entende assim? Olha, então quer dizer que na prova poderá ter informações que são irrelevantes. Sim, pode ser que na prova tenham informações que sejam irrelevantes. Beleza? Essa é uma. Então, vou apagar aqui também. Aí fala assim: o trabalhador exibe cópia dos contra-cheques, nos quais há, na parte de crédito, salário de R$ 1.200. Opa! Falou o salário dele aqui. E uma cota de salário família. Falou o salário dele. E quando fala salário, quando fala a situação, porque até agora não tinha falado nada. Não tinha falado que ele estava desempregado. Aí o Orestes falou que ele foi mandado embora por justa causa. Foda-se, o pessoal pode ter 2 empregos. Já falei para vocês, já falei, a maioria das pessoas já tenho falado, já falei, inclusive na aula online. Teve uma época na vida que eu tinha 4 empregos. Você pegar a minha CTPS, carteira de trabalho, tinha 4 vínculos ativos. Um vínculo com o escritório de advocacia, que eu era advogado registrado no escritório, e 3 faculdades que eu dava aula. Né? Porra, Orestes, era foda? Não, eu era pobre. Continuo, né? Continuo. Mas para poder pagar os contas. Então, eu tinha que dar aula em um monte de lugar. E aí, se eu tomasse uma justa causa em um lugar, eu ia continuar com os outros vínculos ativos. Então, isso não tem problema. Né? Então, mas fala que ele ganhava R$ 1.200. E se fala R$ 1.200 aqui, Marco já soltou a letra aqui. Marco já soltou a letra aqui. Se tem R$ 1.200, gratuidade. Opa! Já sei aqui que vai ter gratuidade para pedir, vai ter justiça gratuita. Orestes. Diga, Letícia. Então, aí nesse sentido eu fico na dúvida, porque ele falava que ele ganhava 1.200, mas ele não fala que ele ganha R$ 1.200. Como é que eu posso sobrepor que é justiça gratuita? Ele, tecnicamente usando a lógica de que ele poderia estar com outro emprego. Porque não fala Porque é assim que é o raciocínio. Não dá. Se falou salário, então eu já posso. Falou salário, tu vai meter justiça gratuita. Então tá bom. Beleza? Ok. Outra do Tiago aqui, agora que eu abri, Tiago. Bom dia.
Já abro aí, Rubineia. Só respondendo o Thiago aqui, o Thiago perguntou: se ele não tivesse o intervalo suprimido, ainda assim daria para cobrar hora extra? Porque ia ficar 8 horas, tinha uma hora. Tiago, se ele não tivesse os 20 minutos, se tivesse outra coisa, seria outro problema, e a gente não trabalha na resolução de um problema, e é isso que eu quero que vocês pensem muito bem. A gente não trabalha na resolução do problema falando, se tivesse outras informações diferentes, eu tiraria essa tese e tal. A gente tem que trabalhar com a informação que está aqui. Então, é exatamente por isso que eu falo. Mas tá falando isso, tá falando aquilo, não tá falando nada. A gente trabalha exatamente com o que fala. Não, Beleza? entendi, Horácio. É porque eu perguntei assim, porque eu fiquei em dúvida na questão de business mesmo. Tipo assim, você já tá cobrando o intervalo, o intrajornada, seria os 40 minutos. Aí você cobrar a hora extra. Uma coisa, Tiago, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é hora extra. O que é hora extra? Trabalhar além do limite. Certo. Outra coisa é o intervalo. Intervalo é não ter tido o intervalo. Aham. Então, uma coisa é você trabalhar mais que as 8. Outra coisa é você não ter o intervalo. Mesmo que a causa Você seja a mesma, você a pode natureza é ter uma diferente. situação. Você pode ter uma situação Aham. onde a pessoa não tem intervalo, mas tem horas extras para você pedir. Exemplo, muito simples. O João trabalha das 8 da manhã até as 8 horas da noite. Dá 12 horas. E ele tem 1 hora de intervalo. Você não vai pedir o intervalo, só que você vai pedir as horas extras. De outro lado, o João trabalha das 8 da manhã até as 16 horas seguidas. Seguidas. Você tem 8 horas seguidas de trabalho, sem intervalo. Você vai pedir apenas o intervalo, mas você não tem as horas extras. Se o João trabalhasse das 8 até as 8 da noite, 12 horas, com 10 minutos de intervalo, você teria as horas extras e o intervalo, entendeu? Então você vai sempre analisar de forma separada. Entendi, certinho. Valeu. Sem Belezinha, valeu, contar que um senhores. tem natureza indenizatória e o outro tem natureza salarial, não é? Perfeito, Letícia, perfeito. Rubineia, tinha falado aí, manda aí, Rubineia. Pois é, professor, eu tô com um problema, eu tô aqui na roça, eu perdi um pouco aí da aula. Vocês já chegaram aí na parte do salário família? Já passamos, já passamos. Mas pode ficar É tranquilo, porque Rubineia, que vai ficar eu salva a tenho. aula, você vai poder ver depois. Mas salário família tem Tá, deixa eu natureza tirar só uma dúvida. indenizatória, não tem natureza salarial. Então, de fato, não vai integrar para nada. Pois é, eu fiquei com essa dúvida e na questão também da conduta inadequada por a despesa por justa causa. Só falou em conduta inadequada. Eu Aí pedi, a gente vai chegar ainda mas. nisso. A gente vai chegar ainda Então tá nisso. bom. Tá bom? Tá bom, obrigada. Ok. Então, aqui eu já sei que eu tenho a gratuidade. Voltando aqui, o trabalhador exibe cópia dos contra-cheques, nos quais há na parte de crédito salário de R$ 1.200 e uma cota de salário família. Como eu tenho gratuidade aqui, eu já sei que eu vou pegar lá nas minhas preliminares e vou ressaltar aqui, gratuidade. Ele ganhava R$ 1.200. Pedir gratuidade. Legal. Vou pedir a gratuidade aqui. Justiça gratuita. Legal. Já na parte de descontos, tem o desconto do INSS, tem o desconto do Vale Transporte, tem o desconto do FGTS. Quando tem essa parte de descontos, é só você parar e refletir. Bom, a empresa pode descontar o INSS? Pode, a empresa pode descontar o INSS, não tem problema nenhum. A empresa pode descontar o Vale Transporte? Pode descontar o Vale Transporte, não tem problema nenhum. A empresa pode descontar o FGTS? Não. A empresa não pode descontar FGTS do salário. O FGTS, ele é um valor que ele é pago à parte. Ele é um plus. Ele é um acréscimo que a empresa tem, que vai ser pago e depositado na conta dela. Então, FGTS não pode ser descontado. Ok?
Gleice falando, na peça do simulado tinha os dois? Tinha os dois. Na anulação, cabe tutela de urgência? Não, Luiz Henrique, não cabe tutela de urgência, porque não tem reintegração, beleza? Ok. Então, aqui, Orestes, não tem o desconto do FGTS, não poderia ter sido feito esse desconto. Então, o desconto foi ilícito, o desconto foi irregular. O que você pede? A devolução dos descontos, o reembolso dos descontos. O que você quiser falar, a restituição daquilo que foi descontado indevido, dos descontos de FGTS, não tem problema. Mas eu vou pedir aqui o desconto de FGTS. Tem desconto de FGTS. Nelson ainda exibiu sua CTPS, no qual consta a admissão em 17/12/2017, saída em 28/4/2018, na função de auxiliar de serviços gerais. Isso aqui me é estranho, porque está escrito que na carteira dele ele ganhava, né, R$ 1.200, né? Está aqui no contra-cheque dele, porque ele era auxiliar de serviços gerais. Mas olha que estranho, lá em cima, na nossa informação, fala que na prática ele era técnico de informática. A pessoa foi contratada para fazer uma coisa, mas botaram ela para fazer outra. Né? Contrataram para ser, colocaram na carteira lá, auxiliar de serviços gerais, mas botaram para fazer outra, técnico de informática. Olha só. E eu vi aqui embaixo, em pesquisa da internet, tem a convenção coletiva, com os pisos normativos, e fala lá que na Alfa, o auxiliar ganha 1.200, que é o que ele ganhava. Só que o técnico ganha 1.800. Ou seja, ele tinha que ganhar mais do que ele ganhava. Então, o que eu tenho aqui? Perfeito, senhores, perfeito. Desvio de função. Eu tenho aqui um desvio de função. Opa! Vou colocar aqui, ó, pegar inclusive essa informação, já trazer para cá, que aqui eu vou pedir o meu desvio de função, diferenças de salário, né? Na parte de anotações gerais, a anotação de que o empregado foi dispensado por justa causa em razão de conduta inadequada. Pá, olha que coisa errada. Você não pode anotar numa carteira de trabalho aí que o pessoal teve uma conduta inadequada. Orestes, mas o cara foi mandado embora por justa causa, eu não posso escrever lá na CTPS dele que ele foi mandado embora por justa causa? É óbvio que não, porque se tu escrever na carteira de trabalho dele, se você escrever que ele foi mandado embora por justa causa, quem que vai contratar esse cara depois, porra? É óbvio que você não pode anotar que o cara foi embora por justa causa. Aureus, não posso anotar que ele processou a empresa? Não! Você não pode ter nenhuma anotação desabonadora. Aureus, então eu vou pedir para a empresa desanotar. Não tem como desanotar, porque já está anotado. Você não vai passar errorex, toque mágico na carteira de trabalho. Aureus, então o que eu posso pedir? Tem só uma coisa que você pode pedir. Se a empresa cagou desse jeito na CTPS do trabalhador, a única coisa que você tem para pedir é o quê? Indenização por danos morais. Já que ele vai ter que tirar outra CTPS e outro não sei o quê. Ó, olha só que bacana. Elabore a peça prática profissional. Já acabei aqui. Pronto. Minha reclamação trabalhista. Eu pego a minha reclamação trabalhista, olha só que doido. Eu tenho aqui, se você parar para refletir, eu tenho nessas informações que eu separei aqui embaixo, ó, do Nelson, eu tenho isso aqui pronto, a minha petição inicial inteira. Você quer ver? Olha só. Para fazer a abertura, endereçamento, qualificação e identificação, eu tenho as primeiras informações aqui, ó. Eu tenho as primeiras informações aqui que eu tirei lá do meu problema. Eu vou deixar aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar. Os fatos, eu também tenho. Data de admissão, data de dispensa. Tá aqui. As preliminares, ó, eu não achei nada aí, ó. Não sei se alguém achou tramitação preferencial, porque não fala que é massa falida, não fala que é pessoa com deficiência, não fala a idade dele.
Fala nada e não achei tramitação preferencial. Também não fala nada de distribuição por dependência, né? Vou pedir só a gratuidade de justiça. E aqui eu tenho os meus pedidos. Olha só, aqui eu vou ter todos os meus pedidos, os direitos trabalhistas aqui. Deixa eu separar, inclusive separei da gratuidade da justiça gratuita aqui. Pronto. Aqui, ó. Separei aqui da gratuidade no mérito, só vou depois precisar da conclusão NPC HPV. Fácil ou difícil, gente? Parece, na justa causa, cabe dano moral e material pelas despesas que ele possa vir a ter? iPhone, não precisa, pode ficar tranquilo, tá? Não tem aí dano moral só pela iPhone do... o Derê, pode ficar tranquilo aqui, deixa eu voltar aqui com vocês. Então, voltar aqui para ver aqui e responder algumas dúvidas. Então, Derê, falando aqui e mais coisa. Vamos voltar aqui. Luiz Henrique perguntando: Orestes, no pedido de anulação, posso pedir tutela de urgência para reintegrar? Não, porque o cara não tem estabilidade. Reintegração você só pede quando tem estabilidade. Orestes, mas a justa causa não era devida. Sim, então converte, né? Anula a justa causa e faz a dispensa sem justa causa, sem problema nenhum. Orestes, não tem reintegração, Luiz? Não. Orestes, no primeiro simulado dei essa bugada, tinha essa situação, risquei e corrigi. No primeiro simulado, Marco, não tinha essa situação. No primeiro simulado tinha uma dispensa sem justa causa, num período de estabilidade. Aí sim você tinha pedido de reintegração e você tinha um pedido, inclusive, de tutela, né? Taline perguntando, pedindo reconhecimento de vínculo de emprego. Não tem reconhecimento aqui, a CTPS dele foi anotada. Dano moral, desvio de função, perfeito. Não cabe justa causa, não cabe dano moral pela justa causa nessa situação aqui, tá? Porque apenas falou que ele teve uma situação inadequada, a gente nem sabe o que aconteceu, tá? Então, se tivesse falado algo que ele não tivesse feito, que atingido a honra, o psicológico, o abalo, o constrangimento, aí sim. Explicar a retificação da CTPS no desvio de função. Pode pedir a retificação da CTPS no desvio de função, sem problema nenhum. Beleza. Explica de novo os danos morais. Os danos morais, eles ocorreram, Raquel, porque houve uma anotação desabonadora na CTPS. Né? A legislação trabalhista, ela proíbe essa anotação desabonadora, né? Orestes, no problema, se a empresa não tivesse anotado desabonadora, mas dispensando por justa causa, caberia dano moral mesmo assim? Não. Se fosse apenas uma justa causa simples, não teríamos o dano moral, né? A não ser, é claro, fosse uma justa causa. Exemplo, vamos lá. Afirmei que você furtou a empresa e divulguei nas redes sociais. Então, veja, não é pela justa causa, é pela divulgação, né? Então, a justa causa em si, ela não dá o dano moral. Orestes, falta pagamento das verbas rescisórias, já que ele foi mandado embora sem ter feito nada, Raimundo. Perfeito, a gente vai pedir a anulação da justa causa e a reversão e o pagamento dessas verbas rescisórias. Beleza? Não sei aqui, start aí no... Pediram para eu startar um aí, painel, sei lá o que é isso. Coisa aqui. Aí. Então, no simulado, pedir reintegração, pedir indenização. Não, isso nós falamos já sobre isso, beleza? Só esclarecendo o pessoal do online, primeiro simulado sai essa semana aí para vocês, tá? Então, só estava esperando o pessoal dar uma adiantada nas aulas, né? Jair, em relação à certificação, vamos pedir a retificação também, pode ficar tranquilo aí. Mas vocês entenderam como fazer essa estrutura? É isso que eu quero que vocês entendam. É como estruturar a sua petição inicial. Então, quando você se você analisar, aqui eu não tirei nada, eu não coloquei nada, a não ser a estrutura e os tópicos que eu vou colocar, os tópicos que eu vou pedir. E aí a gente vai fazer, em cima disso daqui, a petição. Belezinha, senhores? Então, eu vou fazer o seguinte.
Eu vou dar 10 minutos de intervalo aqui, que eu vou passar um café para mim. Você pode levantar, esticar, porque é aquele lance do Pomodoro. Então, passou 45 minutos, 50 minutos de estudo, dá uma esticada agora aí, estica aí, faz assim, tal, pega o pescoço, dá aquela levantada, você vai ver que teu corpo muda quando você volta, né? Você já não se sente mais ligado, não se sente mais feliz, né? Tal. Então, levanta, vamos parar 10 minutinhos, eu vou fazer o meu café aqui, você faz o teu café aí e a gente volta em 10 minutinhos. Red Bull, cuidado, Luciano, Red Bull, esse horário, isso é coisa de drogado, velho, cuidado. Red Bull, 10 horas da manhã, velho, puta vida. Ah, que é isso? Você tá numa rave? Não, que eu gosto mesmo. Jesus amado, isso é típico de cara que vai em rave, bicho. Porra, Eu já tô velho pra rede. velho. Deve fechar lá pro derrotar do mercado. Ok, vou pausar aqui, vou deixar Nossa, o vídeo fechado aqui, a gente já se vê em 10 minutinhos, senhor. Hoje Eu é grito vocês aqui. sábado. Não, tá. Não, amanhã fecha mais cedo, não fecha não? Oi, Danilo, beleza? Não, quando eu falo assim, falo só com a mãe dele, tá? Esse é o número dela, Maria Luísa. Ah, eu falei que ele não fala mais comigo, não. Quem fala é a mãe dele, nesse número aí, Dona Maria. Danilo, meu áudio não tá saindo, não sei o que que é. Ô, Natália, você tá com o áudio ligado aí. Desliga o áudio aí, por favor. 4, 2, 4, 42, 50. 42, 46. Recording in progress. Já faz semana. De redação sobre Bora, senhores. Bora. Senhorita Natália tá aqui, agora que eu te vi. Olha só. Vamos lá, senhores. Bora. Voltando aqui. Então, deixa eu compartilhar de novo a tela. Até agora, até nesse momento, que a gente fez aqui a análise do problema, você não pegou sua CLT, você não mexeu na sua CLT, você só foi separando o tema, você só foi separando as suas ideias. Agora que você pega a sua CLT e agora que você vai começar a buscar quais são os artigos, os fundamentos jurídicos que você vai utilizar. Aqui, eu não tenho como passar com vocês, por óbvio, né?
pegar uma CLT e trabalhando aqui na frente de vocês, mas o que você tem que fazer? Basicamente, você tem que olhar a gratuidade de justiça. Pô, eu sei qual que é o artigo, né? Qual que é o artigo? Já decorei o artigo 790, parágrafo 3º, tem o parágrafo 4º também da CLT. Legal. A anulação da justa causa. Eu vou lá, tem um artigo que fala sobre dispensa por justa causa. Então, qual que é esse artigo? Ah, é o artigo 482 da CLT. Então, vou pegar ele também para ver. E aí você vai pegando todos os artigos, item por item, tema por tema. Mas aqui, né, para a gente otimizar, eu já vou fazer a peça direto com vocês. Então, de forma muito simples, muito direta e muito objetiva. A gente monta a reclamação trabalhista de forma a gabaritar. Se você fez, presta atenção no que eu estou falando, se você fez essa reclamação que eu estou fazendo aqui, você gabaritou a sua prova da OAB, beleza? Então vamos começar pelo endereçamento. Ó, endereçamento, pô, legal. Vou fazer em letra maiúscula o endereçamento, que é lá em cima, né? Bacana, né? E vai ser para a cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Então eu vou colocar ao douto juízo da vara do trabalho de Sete Lagoas, barra Minas Gerais. Ponto. Só isso. Ao douto juízo da vara do trabalho de Sete Lagoas, barra Minas Gerais. Olha, eu não quis colocar em letra maiúscula, eu queria colocar como é que fala? Letra de coisa, que você vai coisando ela assim, normal. Tem problema. Ao douto juízo da. Quer colocar assim? Pode colocar a vara do trabalho de Sete Lagoas, barra Minas Gerais. Não tem problema nenhum. Não é isso que vai te aprovar nem te reprovar. Garanto para você. Não é esse o ponto que vai te aprovar nem que vai te reprovar. Beleza? Olha, deixa Ou eu diga, tirar uma Letícia. dúvida com você. Às vezes, quando eu tô fazendo a peça, eu passo os preliminares, né? E aí, no meio da peça, eu penso, cara, esqueci de colocar essa preliminar. Se eu colocar no mérito, tem algum problema? Tipo assim, não Não, no vamos mérito em lá. si, na sequência. Não, vamos lá. Não tem problema. O que eu quero, e é algo que eu já falei para vocês. Calma aí, calma aí. Eu já falei para vocês. É, assim, essa separação que eu faço de preliminar e mérito, é para sua cabeça, é para organização mental sua. Na prova, você não precisa escrever preliminar. Você não precisa escrever mérito. Então, você não precisa colocar, separar isso daí. É tudo tese. Tudo é tese. Por que a gente separa mentalmente aquelas 3 preliminares do mérito? Porque naquelas 3 preliminares, você resolve com uma frase. Entendeu, Letícia? Então, quando a gente fala uma frase daquela, a gente já vai pontuar na preliminar. No mérito, são teses que nós precisamos desenvolver o raciocínio jurídico de forma adequada. E aí a gente utiliza o silogismo com 3 frases. Por exemplo, eu estou fazendo a peça, eu identifiquei lá que, igual, imagine se fosse mais ou menos essa daqui, tá? A justiça gratuita estava lá embaixo só, né? Estava só lá embaixo, a informação vinha lá embaixo, não vinha no começo. Então, olha, eu comecei a fazer, já fui fazendo as teses ali e esqueci de colocar a preliminar como preliminar. Posso colocar no mérito? Sem problema nenhum. Você só vai chamar de gratuidade de justiça, justiça gratuita. Você não vai escrever preliminar, você não vai escrever mérito. Você só vai colocar o nome dos tópicos. Entendeu isso? Algo que eu falo que pode ser uma dica aí para vocês levarem para a vida de vocês, né? Então, leva essa dica aí para a vida de vocês. Leva para a vida de vocês. Que é o quê? A preliminar, ela tem que estar presente. Seja no começo, no meio ou no fim. Não importa. Se você começou algo, leva isso para a vida.
que você começou com muita ansiedade e foi direto ao mérito e esqueceu da preliminar, para, faz a preliminar e depois você volta no mérito. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, tá? O que não pode esquecer é de ter a preliminar, certo? Orestes, já fiz o meu mérito inteiro, inteiro, e agora que eu lembrei da preliminar, não tem problema. Coloque a preliminar no final, então. E aí você fecha com a preliminar, que certamente também fechará com chave de ouro. Aí, certo? Então, Entendi. Obrigada. levem isso para a sua vida, tá? Não só na parte jurídica. Vamos voltar aqui. Então, eu vou lá, faço o endereçamento. Muito simples. Partes. Ah, eu tenho o Nelson Avis, que é meu empregado. Então, eu vou começar por ele. Nelson Avis. Tenho dados do Nelson, qualificação do Nelson? Não tenho qualificação dele. O que eu vou escrever? Qualificação e endereço. Eita, mudou a letra. Eu tenho um toque absurdo, gente, desculpa. Eu tenho um toque absurdo. Arial 10. Essa é a Arial 10. Isso aqui não é Arial 10 nem aqui, nem na China. Qualificação e endereço completos. Então, eu vou colocar qualificação e endereço completos. Por intermédio de seu advogado, abaixo assinado, procuração anexa, vem a presença de vossa excelência. Nós quero abreviar, não vai. Presença de vossa excelência, apresentar. Aí aqui você coloca maiúsculo, reclamação trabalhista. Para quê? Para o cara já identificar que você fez a reclamação trabalhista adequada. Precisa centralizar? Não, na mesma linha, vamos tocar. Nos termos do artigo, 840, parágrafo 1º da CLT. Aí a gente coloca em face de. Aí a gente tem a alfa, que é a nossa reclamada, qualificação e endereço completos, pelos motivos abaixo expostos. Pronto, só isso. Orestes, posso colocar pelos motivos que a seguir passa a aduzir? Pode. Pelos motivos fáticos e jurídicos que a seguir passa a aduzir? Sim. Por todos os motivos que abaixo passa a elencar, requerendo diga-se vossa excelência. Tipo, sabe que não é isso. Pelos motivos abaixo expostos. Essa aqui é a questão mais simples que tem para você fazer. Então, colocação aqui muito clara, muito simples. Nelson Avis, qualificação e endereços completos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, procuração anexa, vem a presença de Vossa Excelência apresentar reclamação trabalhista nos termos do artigo 840, parágrafo 1º da CLT, em face de alfa limitada, qualificação e endereços completos pelos motivos abaixo expostos. Só isso. Fatos. Orestes, fatos. O que eu vou escrever em fatos, Orestes? Simplesmente admissão de dispensa, não pagou direito trabalhista. Então, o reclamante foi contratado no dia 17/12/2017 e dispensado no dia 28/4/2018. Porém, a reclamada deixou de quitar diversos direitos trabalhistas. Bom, só isso. Só isso. Primeira questão, preliminar. Orestes, eu preciso escrever preliminar aqui? Não. E é isso que eu quero que você entenda. Não precisa escrever preliminar. Você só escreve justiça gratuita. Só isso, ó. Justiça gratuita. Escreveu justiça gratuita, você já vai pontuar. O que eu vou escrever aqui? Aquele parágrafo simples, aquele parágrafo direto e objetivo. Falando que ele cumpre os requisitos porque ele está desempregado ou por conta do salário dele. Então aqui a gente vem, né? O reclamante preenche os requisitos previstos no artigo
790, parágrafo 3º e 4º da CLT. Aproveitar aqui. 790, parágrafo 3º e parágrafo 4º da CLT, uma vez que recebia salário de R$ 1.200. Só isso. Motivo pelo qual faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita. A justiça gratuita. Pronto. Resolveu o teu problema. Cara, tá muito estranho essas letras aqui. Tá muito estranho. Tem muito toque com essa porra. Que calibre também é feio pra caralho, hein? Vou colocar Times. Aê, Times tá legal. Times tá legal. Pronto. Mas tem alguma coisa errada, não tô me conformando. Vocês entenderam? Então, assim, não precisa escrever preliminar. Por quê? Porque aí entra naquele ponto e a gente cai naquela situação que, honesto, eu descobri que tem uma preliminar depois. Beleza, tu vai lá e enfia no meio do mérito. Beleza? Ok. E agora nós vamos partir para o mérito. Item por item, tema por tema. Alguém, deixa eu ver se tem pergunta aqui. Independente do motivo, cita os 2 parágrafos? Sim, Marco. Manda ver. Aí, vamos falar agora da anulação. E agora vamos de forma mais direta, né? Item por item. Então, vamos falar da anulação por justa causa. Anulação por justa causa. Eu pego exatamente o texto que está no problema. Olha só. Nelson informa que foi despedido por justa causa, apesar de não ter feito nada de errado, não recebendo qualquer indenização, mas apenas o saldo de salário do último mês. O que nós vamos escrever? O reclamante foi dispensado por justa causa, apesar de não ter feito nada de errado, não recebendo qualquer indenização, mas apenas o saldo de salário do último mês. Fato. Eu estou copiando o que está no problema. Copiando. Segue. Orestes, premissa menor é o direito. O que eu vou colocar no direito, Orestes? Você vai colocar o porquê ele tem direito à anulação da dispensa por justa causa. Orestes, mas por que ele tem direito? Porque se ele não fez nada de errado, ele não preencheu o requisito. Ele não praticou nenhuma conduta do artigo 482 da CLT. Então, ocorre que para ser dispensado por justa causa, o empregado deve cometer alguma das faltas previstas no artigo 482 da CLT, o que não foi o caso, pois o reclamante não fez nada de errado. Ponto. Só isso. Assim, o reclamante não poderia ser dispensado sem justa causa. Ponto. Requer a anulação da dispensa por justa causa para ser considerada como dispensa sem justa causa. E aqui que entra algo que eu já falei para vocês. Toda vez que a gente faz pedido de reconhecimento de vínculo, pedido de anulação de justa causa, pedido de rescisão indireta, a gente faz o pedido de pagamento das verbas rescisórias correspondentes. Então, Orestes, quais são as verbas rescisórias? A gente vai ter aula específica para isso, mas você já sabe lá, se você leu a apostila, você viu. Saldo de salário, aviso prévio, 13º, férias proporcionais, multa de 40% e as guias. Então, aqui a gente pede também. Então, assim, requer a condenação da reclamada ao pagamento de saldo de salário. Ele já recebeu, porque fala aqui, ó, ele recebeu o saldo salarial do último mês. Só que ele não recebeu? Aviso prévio. Jaqueline, manda aí. Abre aí o som. Professor, eu posso fazer uma tese separada das verbas decisórias? Pode, mas não precisa. Em vez de colocar nessa mesma tese, aí faz uma tese verbas decisórias, aí fala como ele não teve a justa causa, aí... Pode, Porque eu fiz tem problema assim, nenhum. separada a É tese. que aqui você economiza a linha.
Porque eles vão considerar na mesma tese, né? Vai estar no mesmo item lá de pontuação, tá? Então, aviso prévio Já ter separado aí lá nos proporcional. pedidos. Eu fiz. Não tem problema, sem problema nenhum, zero problema. Tem que estar lá na tua prova, tá? Tem que estar dentro da tua prova. Lucas, manda aí. Lucas Cardoso? Doutor, Diga. oi, bom dia. No caso, professor, eu fiquei muito na dúvida aí, porque assim, eu não achei nada nos índices sobre a questão desses direitos dele. Para Isso citar aí, no daqui caso, não décimo tem um terceiro. artigo, não tem um artigo, Lucas, que você vai ter todas as verbas rescisórias. Isso daqui você precisa saber. Esse é um ponto que você precisa saber, Entendi. entendeu? Então, só colocando, não precisa, tipo Não assim, precisa citar o citar artigo, artigo porque nenhum, não tá aí nenhum, também, né? zero artigo. Uhum. Não precisa citar nenhum artigo de lei. Você precisa apenas colocar: assim requer a condenação da reclamada ao pagamento de aviso prévio proporcional, 13º salário proporcional, férias proporcionais, mais 1/3, multa de 40% do FGTS e entrega das guias para saque do FGTS e habilitação no seguro-desemprego. Essa daqui que são as verbas rescisórias que você teria que pedir. Diga, Jaqueline. Agora foi sem querer, professor. Ah, tá. Então, tranquilo. Orestes, uma dúvida. Diga. Se não, geralmente essa é a minha dúvida na parte dos pedidos da tese. Se eu esquecer essa elencação aí de saldo provisório, multa de FGTS, vai ter. Vou perder ponto, Você correto? perdeu o ponto correspondente, Ah, tá. certo? Professor, Diga. Damas primeiro. Diga, Carla. obrigada. Professor, aí no caso do aviso prévio que o senhor colocou proporcional, eu posso colocar aviso prévio indenizado? Pode, não tem problema nenhum. Então, tá bom, obrigada. A dúvida dela é exatamente ali. Tem problema nenhum. Aviso prévio. Seria aviso prévio proporcional. Se colocasse só aviso prévio, você já pontuaria. Ok, obrigado. Beleza? E aí, como ele vai ter esse aviso prévio, a gente também pede a retificação da CTPS, né? Clarinha perguntando aqui, Orestes, habilitação para o seguro-desemprego, precisa preencher os requisitos? Precisa, mas é a empresa que vai dar as guias e o Ministério do Trabalho que vai verificar se preencheu os requisitos. A obrigação da empresa é entregar as guias. A DFF grava bastante isso aí, que é aviso prévio, 13º, férias e FGTS. Sempre vai pedir, Clarinha. E aí a gente pede a retificação. Eu posso pedir também o salário família proporcional, né? Pode pedir, mas o que precisa tá essas verbas rescisórias. Já colocou verba a mais, não tem problema nenhum. Ok. Por fim, requer a retificação da CTPS para constar a data correta de término do contrato de trabalho, nos termos do artigo 29 da CLT. Só isso. Ok? Tem que calcular férias e aviso proporcional? Não precisa, Alain, pode ficar tranquilo. Não precisa calcular. Muito sossegado. Talvez essa daqui era a tese um pouquinho mais longa. Todas as outras teses extremamente simples. Ó, horas extras, adicional noturno e intervalo. As três teses têm a mesma informação. As três teses vão te levar à mesma premissa maior. Orestes. Mas não vai ficar igual? Foda-se que vai ficar igual. Vocês entenderam? Porque é a premissa maior. Horas extras. O reclamante trabalhava de segunda-feira a sábado, das 20 às 5 horas, com intervalo de 20 minutos para a refeição. Ponto. Só isso. É a mesma coisa que a gente vai falar para o adicional noturno. É a mesma coisa que a gente vai falar para o intervalo intra-jornada. O porquê que vai ser diferente? Porque o mérito de cada um deles vai ser diferente. Diga, Letícia. Orestes, quando eu fiz essa peça,
eu vi que a premissa maior ia ser a mesma nas 3, né. Então eu fiz um tópico escrito jornada de trabalho, escrevi a premissa uma vez e elenquei A, B e C. Você acha que dá problema? Não, o problema não dá, mas porque vocês não fazem do jeito que eu Não, falo. Parece que vocês fazem de outro jeito, não faz desse jeito, sabe? Eu olho e falo assim, é tão simples. É porque é porque eu fiquei com medo de não sobrar linha, né, porque tinha muita coisa, né, eu só queria saber se Aí, podia assim. mas aí eu vou te fazer uma pergunta, sobrou linha? Não. Não sobrou linha. Não sei, deixa eu ver aqui, a do Nelson Avis? A do Nelson Avis, acho que sobrou. Não, a do Nelson Avis sobrou. Sobrou linha. Mas eu fiquei com medinho, aí eu fiz desse jeito. Não, tá bom então. Então eu vou seguir com a premissa em todas. Sabe? Não, não é. Sem É que surto. isso daqui, é que a ideia, Letícia, a ideia qual que é? É evitar, por exemplo, que passe batido, Uhum, entendeu? entendi. Por que evitar que passe batido? Porque a correção da prova, ela é uma correção dinâmica. Então, o cara ele não vai parar e não vai ler horas extras, tal, tal, tal. Então, por exemplo, quando ele pega ali jornada de trabalho, e aí se separou em A, B e C, talvez ele passa ali, ele passe correndo ali falando, ela falou de hora extra, falou de jornada. Então, ele não Entendi. identifique especificamente cada um. Então, por isso que eu sempre falo, separe cada direito que você vai pedir, cada direito você vai abrir um tópico. Orestes, vai ser o mesmo tópico, a mesma frase para os 3? Vai. Só que o que vai mudar, e é aqui que eu quero que vocês entendam, o que vai mudar é a parte do mérito, né? Da premissa menor em si. Então, por exemplo, nas horas extras, o reclamante trabalhava de segunda-feira a sábado, das 20 às 5 horas, com intervalo de 20 minutos para a refeição. Assim, verifica-se que a jornada de trabalho do reclamante era superior ao limite legal de 8 horas diárias previsto no artigo 58 da CLT. Ou, pode colocar também, artigo 7, inciso 13 da Constituição Federal, CRFB. E aqui é um toque que eu tenho que dar para vocês. E isso falando com relação à análise de diversas peças que eu fiz a correção recente. Você tem que citar o artigo correto, com o inciso correto. Se você não citar o inciso correto, por exemplo, em vez de inciso 13, você colocou inciso 12, você erra e perde 0,10. Você não colocou CLT, você perde 0,10. Então, é muito importante você, quando vai fazer a peça, escrever, analisar com calma. Eu estou citando, estou escrevendo o artigo correto, a CLT, CPC, CRFB e assim vai. Então, façam sempre. Sim, verifica-se que a jornada do reclamante era superior ao limite legal. Portanto, o reclamante tem direito ao recebimento de horas extras. Ora, Diga. nesse caso aí, teria problema se só tivesse citado o artigo 58 da CLT? Tanto faz, um ou outro. Eu coloquei os dois aqui, mas tanto faz, um ou outro. Beleza. Requer a condenação da reclamada ao pagamento das horas extras acima da 8ª diária. Essa daqui que é a sua escrita. Você não vai escrever requer 30 minutos de hora extra, requer 1 hora de hora extra, requer hora extra, hora extra, hora extra. Não, requer o pagamento das horas extras acima da 8ª diária e 44ª semanal, com o adicional de 50% sobre o valor da hora e reflexos em aviso prévio, 13º salário, férias, mais 1/3 e FGTS. Já adiantando pessoas que vão perguntar, Orestes, posso escrever reflexos legais? Não, você vai escrever aviso prévio, 13º, férias mais 1/3 e FGTS. Orestes, mas eu quero escrever reflexos legais. Aí é sua coisa.
Eu estou falando para você escrever o quê? ADFF, aviso prévio, 13º, férias e FGTS. Ok, artigo aqui. Beleza. Professor, Diga, Maria Eduarda. nessa parte do 13º dos reflexos, se, por exemplo, eu não souber diferenciar o que é indenizatório e o que não é, eu posso colocar em todos os reflexos? Aí entra aquele negócio. A pergunta, vamos lá. Dano moral tem natureza o quê? Indenizatório. E dano estético? Indenizatório. E o intervalo intrajornada? Indenizatório também, não? E o adicional noturno? Salarial? Não, E a adicional. hora extra? Hora extra é indenizatório. Salarial. E a equiparação salarial? Salarial. E o salário substituição? Salarial. E o salário família? Salarial. Não, salário família é Ah, indenização. indenizatório. Uhum. Tá vendo? Tá vendo? Você Aí eu já ia errar. não, veja, aí que é um ponto. Olha só, você sabe. Sim. Você sabe. O medo de vocês é que É vocês de não querem. saber na hora. Não tem como, não tem como. Se você sabe antes, você vai saber na hora. É que você, é que aí eu sei o que é isso. Isso é uma tentativa de falar assim, eu vou colocar em todos, porque aí foda-se. É. Eu sei, É o medo de errar. eu conheço vocês. Mas aí entra um ponto que eu peço, na sua apostila tem esse índice, o que tem natureza salarial, o que tem natureza indenizatória. O que você precisa fazer? Estudar. Ler. Orestes, mas chegou na prova. No dia da prova, eu esqueci. Aí você vai pensar. Porque olha só que doido. Aí entra uma linha de raciocínio, por exemplo. A Orestes, chegou no dia da prova, eu esqueci. Então eu vou colocar? Bom, só coloca se for natureza salarial. Salarial? Aí você vai analisar. É salário ou não é, entendeu? Uhum. Beleza. Tá bom. Mesma coisa para adicional noturno, olha só. E eu vou usar muito parecido o texto aqui, ó, para vocês verem que é de fato a mesma coisa. O reclamante trabalhava de segunda-feira a sábado, das 20 às 5 horas, com intervalo de 20 minutos para a refeição. Assim, verifica-se que a jornada de trabalho do reclamante era desenvolvida, era exercida em horário noturno, pois ele trabalhava das 22 horas até às 5 horas da manhã. Portanto, o reclamante tem direito ao recebimento de adicional noturno, que não era pago pela empresa. Requer a condenação da reclamada ao pagamento do adicional noturno no período de... esquecemos de colocar o artigo aqui, né? Desculpa. Conforme artigo 73, parágrafo 2º da CLT, parágrafo 1º. Primeiro ou segundo? Me ajuda aí agora que eu estou sem CLT. Quem tem CLT? Segundo. Perfeito. Portanto, o reclamante tem direito. Requer a condenação da reclamada ao pagamento adicional noturno no período das 22 horas às 5 horas, com adicional de 20% sobre o valor da hora e reflexos em aviso prévio 13º e FGTS. Fácil. Intervalo intrajornada. Intervalo intrajornada. Mesma coisa. Diga, Carmen. Olha só, naquelas provas que o senhor mandou lá para a gente, lá consta artigo 73, parágrafo 4º. O parágrafo 4º não se aplica aqui. Quer dizer, aplica-se, mas não estava no gabarito. Pode ficar tranquilo. Tá bom? Tá certo. Obrigada.
Intervalo intrajornada. O reclamante trabalhava de segunda-feira a sábado, das 20 às 5 horas, com intervalo de 20 minutos para a refeição. Tendo em vista que o reclamante desenvolvia jornada de trabalho superior a 6 horas diárias, ele deveria ter, no mínimo, 1 hora de intervalo para refeição. No mínimo, 1 hora de intervalo para refeição, nos termos do artigo 71 da CLT. Assim, como a empresa apenas concedia parte do intervalo, deve indenizar o período não concedido, vírgula, conforme artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Ponto. Requer o pagamento, requer a condenação da reclamada ao pagamento de 40 minutos diários de intervalo intrajornada, com adicional de 50% sobre o valor da hora. Tira os reflexos, porque a natureza é indenizatória. Letícia, perguntar, levantou a mão? Não? Ah, então, beleza. Devolução de descontos. Mais 3 teses aí para fazer. Devolução de descontos. O reclamante tinha nos seus... Diga. Jordana, Diga, eu verdade. fiquei um pouco na dúvida sobre o porquê da devolução de desconto. Você pode me explicar? Vamos lá. No Olerite, vinha lá falando assim, que no Olerite, nos contra-cheques, né, tinha na parte de descontos o desconto do INSS, Vale Transporte e FGTS. Posso descontar INSS? Posso descontar INSS, não tem problema nenhum. Posso descontar o Vale Transporte? Pode. Lá não falava qual que era o percentual, então a gente não pode presumir que seja algo ilícito, né? Ou além daquilo que a lei autoriza, né? Que é 6%. Não falava nada. E falava que vinha um desconto de FGTS. Jordana, o FGTS ele não é descontado do salário. Ele é pago à parte. Então, olha só o que essa empresa fazia. Ela depositava o FGTS do cara, mas descontava o FGTS no salário dele. Isso pode? Não. Entendeu? Então, o desconto do FGTS está errado. Então, aqui, o reclamante tinha... vamos escrever mais bonitinho aqui. O reclamante tinha descontado em seus vencimentos o valor de FGTS, conforme consta nos seus contra-cheques. Ponto. Ocorre que o valor de FGTS não deve ser descontado do salário, mas pago pelo empregador sobre o valor da remuneração devida ao empregado, nos termos do artigo 15 da Lei 8.036/90. Ocorre que o valor de FGTS não deve ser descontado do salário, mas pago pelo empregador sobre o valor da remuneração devida ao empregado. Este valor é depositado em uma conta separada na Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal. Sem ser descontado do salário do trabalhador. Diga, Dai. Eu estava observando aqui, eu cometi um equívoco na hora de fazer essa peça em relação à questão da diferença aí dos 40 minutos, que eu coloquei um adicional de 20%, né? Esqueci do trabalho, doutor. Que é 50% em cima, né?
É 50% no intervalo, sim. Isso. Mas mudei aqui, então. Beleza? Aurélia, Diga. eu fiquei na dúvida seguinte. Quando eu peço para o Araíssa, porque ele trabalhava das 20 às 5. Isso dá 9 horas. Mas eu já estou pedindo a intra-jornada. E aí, ele tem direito ainda à hora extra? Fazer os Sim. dois? Os dois. Que ele não trabalhava mais que 8 horas? Sim, porque ele tirava a intra-jornada. Pergunta muito simples, Geraldo. Ele trabalhava mais que 8 horas? Certo. Ah, Sim ou não? Sim, Então porque ele ele tem direito à hora trabalhava extra. Ponto. 8h40. Então ele tem direito à hora extra. Ponto. Sim, mas aí não é no intra-jornada, não, né? Não considera Não, só uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá, Beleza? beleza. Obrigado. Requer a devolução dos descontos de FGTS. Ponto. Só isso. Depois você vai nos mandar essa peça aí? Não sei, eu vou pensar e vou refletir sobre o assunto. Manda, cara. Vocês querem tudo muito fácil. Não, porque eu fiz, mas ficando como diferente. Vou ver eu mandando, sim. Do desvio de função. Vamos lá, que eu tenho que fazer feira ainda, gente. Olha, 10h47 já. Desvio de função. Nelson exibiu a CTPS, no qual consta admissão na função de auxiliar de serviços gerais, que ganhava R$ 1.200. Mas na convenção coletiva fala que o correto é R$ 1.800. Então a gente vai falar do desvio de função. Na CTPS do reclamante consta a função de auxiliar de serviços. Consta a função de auxiliar de serviços gerais com salário mensal de R$ 1.200. Todavia, na prática, o reclamante desenvolvia as atividades, a função, né, vamos colocar assim, a função de técnico de informática. Ponto. Em pesquisa na internet, verifica-se a existência de convenção coletiva de trabalho da categoria do reclamante com os pisos normativos para todas as funções desempenhadas na reclamada. Dentre elas, eu colocaria só apenas o técnico de informática. Dentre elas, técnico de informática no valor de R$ 1.800. As outras são irrelevantes, eu não preciso escrever isso aqui. Não era nada disso. Oreste, Diga. é que na aula você tinha falado que as nossas teses aqui no Direito do Trabalho variava de 10 a 15 linhas, certo? Isso. Então, aí eu tô, tipo assim, muito focada nisso, com medo de passar ou você colocar poucas informações e faltar, por conta da questão de quantidade de linhas. Perfeito. Mas qual que é o lance aqui? Então, é que você tá colocando aí eu não sei se tipo assim, pelo computador aparece ser um pouco menor, na hora de colocar na folha, ficaria uma coisa muito grande. O que acontece, Jordana, é que, é claro, você pode fazer a adaptação necessária. Você pode, aqui, por exemplo, isso daqui a gente fez, está fazendo em 2 páginas aqui e tem que ver também tamanho de letra, tal. É claro que se você virar e falar assim, Horácio, por isso que eu tirei aquela segunda parte ali. Se você falar assim, Horácio, mas o que eu escrevo? Ó, na CTPS consta a função de auxiliar de serviços gerais com coisa. Todavia, na prática, ele desenvolver técnica informática. Pode colocar, você quer colocar, por exemplo, assim, na convenção coletiva de trabalho da categoria do reclamante, o piso normativo É justamente, eu coloquei isso, é por isso que para eu te a perguntei. função, para o piso normativo para a função de técnico de informática é de R$ 1.800. Pronto.
Aqui, Jordana, é uma questão de fato, de adaptar. E aí pode ser que, por exemplo, numa tese você vai ter mais linhas, outra tese você vai ter menos. Mas, se você pensar, são 150 linhas. 150 linhas, se você tiver Professor, 8 teses, só um segundinho. Se você tiver 8 teses, que é a média, né, para 150 linhas, você vai gastar 120 nessas teses. Te sobra 30 páginas, que é abertura e fechamento. Então, daria. Diga, Carmen. Tá bom, obrigada. professor, na questão de desvio de função, eu citei a OJ. É preciso ou não? Na verdade, a OAB não exigiu, mas você pode citar a OJ sim. Na convenção coletiva da categoria do reclamante, peso normativo para a função de técnico de informática é de R$ 1.800. Assim, o reclamante tem direito às diferenças salariais pelo desvio de função, conforme previsto na OJ 125. E atenção para a citação correta. Para que você estava fazendo errado até agora que eu sei. Não seja preguiçoso. OJ número 125 da SDI-1 do TST. Ok? Tem que citar certinho assim. Porque tem 2 SDI. Então, conforme ela tem 2 diferentes. Assim, requer. Vamos pegar aqui, só para eu copiar aqui para não ficar escrevendo muita coisa. Requer a condenação da reclamada ao pagamento das diferenças salariais por desvio de função. Eu tenho a diferença? Tenho. Se ele ganhava 1.200 e era 1.800, eu tenho que pedir a diferença. Então, diferenças salariais por desvio de função no valor de R$ 600 por mês e reflexos em aviso prévio, 13º, férias e FGTS. Bem simples. Indenização por danos morais. O reclamante teve, na parte de anotações gerais, da sua CTPS, escrito que foi dispensado por justa causa em razão de conduta inadequada. Nos termos do artigo 29, parágrafo 4º da CLT, é vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras na CTPS dos seus empregados. Assim, o reclamante tem direito à indenização por danos morais, em razão da conduta inadequada praticada pela reclamada que violou a sua CTPS, conforme artigo 186 e 927 do Código Civil Brasileiro. Pronto. Requer a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. Só isso. Finalizei todas as minhas teses. Preciso só fechar com pedido e conclusão. Aqui, deixa eu até pausar aqui um pouquinho, voltar aqui. SBDI, Fernanda, é SBDI ou SDI, tanto faz. É que SBDI é subseção e SDI é seção, mas é a mesma coisa. Pode ficar tranquilo. A Alan perguntando, tem que colocar 50%? Sempre 50%. Sempre 50% não, sempre, Alan, tem que colocar os 50%. Beleza? Aqui, eu vou só
só abrir aqui para falar com vocês, porque eu vou fazer um negocinho aqui. Eu estou abrindo um outro arquivo meu, aonde eu tenho o modelo da petição inicial, da reclamação trabalhista. Vocês vão ter aonde isso? Na apostila de vocês. Na apostila de vocês. Aí eu só quero mostrar como, de fato, pronto. Você tem que copiar a sua apostila. Aqui a gente está, vamos fechar aqui. Falta colocar o rol de pedidos e a conclusão. O que eu vou fazer no rol de pedidos e na conclusão? Eu vou colocar justamente, copiar a parte dos pedidos e da conclusão que eu ensinei vocês a fazer na petição inicial. Simples assim. Então eu vou lá. Pedidos. Diante do exposto, o reclamante requer. Aí vai começar. O que eu requeri, o que eu pedi para ele aqui? O que eu pedi? Eu pedi justiça gratuita. Eu vou colocar. Diante do exposto, requer justiça gratuita. Requer anulação da justa causa e pagamento das verbas rescisórias. 3. Horas extras. 4. Adicional noturno. Adicional noturno. 5. Intervalo intra-jornada. 6. Reembolso de desconto do FGTS. 7. Diferenças salariais pelo desvio de função. 8. Indenização por danos morais. Ora, aí é só escrever isso aí? Sim. Aí você vem na frente de cada um e coloca R cifrão 3 pontinhos. Ora, mas justiça gratuita não tem R cifrão 3 pontinhos. Foda-se, coloca em tudo. Ora, por quê? Porque eu estou mandando. Bem simples. Estou muito, muito, muito tranquilo agora. Então, você vai lá e vai copiar R cifrão na frente de tudo. Por quê? Porque aí você não tem que ficar se preocupando em... Aí, facilitando a vida. Aí, R cifrão em tudo aqui. Conclusão, a gente conclui. NPC HPV. Diante do exposto, requer a notificação da reclamada para comparecer em audiência, vou ficar mais simples. Comparecer em audiência, sob pena de revelia e confissão com relação aos fatos, nos termos do artigo 844 da CLT. Requer a improcedência de todos os pedidos formulados acima. Requer a condenação da reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do artigo 791-A da CLT. Por fim, requer provar, não precisa ser, agora está acabando a linha. Requer provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos. Dá-se a causa o valor de R cifrão, termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB, e assim você finaliza a sua peça inteira. Finaliza a sua peça inteira. Fácil ou difícil isso aqui, senhores? A peça... Estou com dúvida. Quais as teses tem que pedir verbas rescisórias quando pedir reflexos? Carol, sempre pede reflexos na hora das verbas de natureza salarial. Artigo que fundamenta 50% no intervalo, Alan. Alan, está lá no artigo 71, parágrafo 4º. Dá uma olhadinha lá. Belezinha, senhores? Ok, doutor Elmar apareceu, olha só. Doutor Elmar, show de bola. Tempo todo aqui. Mas abriu a câmera só agora. Não, mas estava o tempo todo, é porque também não precisa sei, a câmera estava fechada? Não sei. Mas tranquilo. A Letícia, eu sei que estava aqui, que eu estava vendo. O Marco está desde o início aqui. A Keliane está aí aberto. A Issa, abria e fechava, dependia quem entrava atrás dela aí. A Tailine está aí. Luiz Carlos abriu agora, não adianta também. O Kathleen também abriu agora. Eu tenho um menino de 9 anos que toda hora vem aqui.
Não, tem De problema. pijama, não tem como Com não. certeza que ele fala, né? Tá olhando assim, eita, caralho, tem alguém xingando aí. Ele vai estar tudo bem. Que? Aurélio, Eu perdi algumas partes aí, professor. Infelizmente, estou na roça, tô sem energia aqui, cai toda hora, mas eu sigo Não tem firme. problema, depois vai ficar salva a aula e vai ser colocado para você. Wagner, por favor, Wagner! Por Aurélio. favor! O mínimo que eu vou pedir, e acho que só eu vi aqui. Então, assim, porra! Ai. Certo, senhores. Então, bom dia para vocês. Um grande abraço, um bom final de semana. Eu preciso correr para fazer feira agora. Para Obrigado, pegar as coisas para minha ceia. Pastel já acabou aí na feira. Acabou nada, Samuca. Vou comer agora. Um grande abraço, senhores. Um grande beijo. Valeu, Tchau, tchau. abraço. Obrigado. Até mais.